Meus irmãos, bom dia, graça e paz. Que bom revê-los. Que bom estar de volta depois desse breve recesso. Trago um abraço de Kelly para vocês, um abraço de Daniel também para vocês. Eu estou quase dormindo, viu? Não está dando certo de eu dormir, mais ou menos. Hoje ele dormiu. Irmãos, vamos voltar a Gênesis, capítulo 2. Agora versículo 18 ao versículo 25. Nós vamos aprender um pouco hoje sobre casamento, o que a Escritura diz sobre a instituição do casamento, a partir desse texto de Gênesis. Gênesis 2, do 18 até o 25. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, este seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos para o homem. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Amém. Vamos orar. Senhor, aqui está a tua palavra aberta, prestes a ser exposta nessa manhã que o Senhor nos dá, no dia do Senhor. Que bom estarmos reunidos, que bom ver a igreja presente, louvando o teu nome com vigor, com alegria, e podermos agora então nos voltarmos às Escrituras para aprendermos mais do que ela tem a nos ensinar sobre este assunto. Que o Senhor abra os nossos ouvidos, desvende os nossos olhos, que o Senhor destrave as existências possíveis de nosso coração, a nossa alma, que o Senhor fale conosco, que o Senhor trate feridas, que o Senhor cure desapontamentos, frustrações. O Senhor é poderoso. A Escritura diz que o Senhor do caos ordenou todas as coisas. O Senhor pode fazer assim também conosco, pode fazer assim também com casamentos, com famílias inteiras, com igrejas inteiras. Nós cremos nisso. No nome de Jesus te oramos. Amém. Podem sentar, irmãos. Como nós já percebemos, há uma lógica estabelecida por parte de Deus nas Escrituras, no capítulo 1 e 2 de Gênesis. Há uma fusão entre a narrativa da criação, o que nós chamamos geralmente de natureza, e a criação da humanidade. Quando a Escritura fala da criação da humanidade, inicialmente fala a respeito da criação da família. Por que este ponto é importante no livro do Gênesis? Porque isso dá contexto para o que vai se desenvolver no próprio texto de Gênesis a respeito da igreja, a respeito do povo de Deus, do povo da aliança. E isso começa com a família, com marido, esposa e filhos. Aqui nós temos a estrutura básica de uma família: homem, mulher e filhos.
No capítulo 1, nós observamos que Deus ordena que este casal, Adão e Eva, tivessem filhos, que eles se multiplicassem, que estes filhos seriam utilizados pelo Senhor para o cumprimento de várias promessas de Deus futuras. E isso em relação também a um estabelecimento completo do seu plano para a humanidade. Até aqui nós não temos a presença do pecado. Até aqui nós não temos a destruição do pecado operando. Até aqui nós não temos a tragédia que entra no mundo e que afeta famílias, afeta nações, afeta casamentos, afeta o povo de Deus. Nós temos o padrão de Deus sendo estabelecido aqui. Então, quando nós observamos esse texto, nós devemos considerá-lo à luz do que nós vemos no nosso tempo. No nosso tempo, nós temos outros extremos, melhor dizendo, a respeito do casamento, como se este fosse um verdadeiro martírio, para uns uma espécie de calvário. É certo que quando nós nos casamos, nós não estamos casando com anjos, nem estamos casando conosco, né? Nós não estamos procurando uma pessoa idêntica a nós. Esse negócio aí que falam aí de alma gêmea, isso não é muito o que a Escritura diz, não é? A Bíblia nos diz que somos seres, somos indivíduos, somos diferentes, embora nós tenhamos preferências iguais, nós tenhamos algumas coisas que chamam a nossa atenção, coisas em comum, né, que nós temos, ou coisas completamente diferentes. Às vezes o homem tem uma preferência, a mulher tem outra preferência, não é? Às vezes a mulher vai, bota o almoço dele todo divididozinho lá, o feijão, o arroz do lado, a salada do lado, a carne do lado. E ele pega o garfo e a faca e mistura tudo aquilo, transforma num bolo e come. E ela diz, não faça assim, experimente cada um, porque você vai degustar do sabor de cada um. Isso que importa é tudo descer para a barriga. Então, nós somos diferentes. Nós temos preferências diferentes. Mas Deus estabeleceu algo interessante, casamento. Casamento, como alguém já disse, é uma bênção. Outro já disse, quando escutou essa frase, é verdade, casamento é uma bênção, mas melhor morrer queimado. Casamento é cheio de desafios. Casamento é cheio de graça de Deus. Casamento de crentes. Cheio de bondade. Cheio de misericórdia. Nós somos seres caídos. Agora não somos iguais a Adão e Eva, que tinham um lugar perfeito, que tinham um sustento perfeito, que tinham o clima perfeito, que tinham a casa perfeita, e que tinha um relacionamento perfeito com Deus. Nós nem temos clima perfeito, nem temos cônjuge perfeito, nem temos lugar perfeito, nem temos um coração perfeito, nem temos a relação perfeita com Deus. O que é que nos resta, então? O que é que nos diz, então, a palavra a respeito do que deve guiar o nosso casamento? Os nossos casamentos. Nós vamos observar algumas coisas sobre isso. Veja o verso 18. O texto diz, não é bom que o homem esteja só. E esta expressão ensina que o projeto original de Deus era que Adão não ficasse sozinho, que Adão tivesse uma companheira. A criação de Eva não foi uma correção de um erro. Deus não olhou depois de ter feito tudo e disse, eita, e agora? Só ele não tem? Então vou providenciar algo para ele. Eva estava no plano eterno de Deus. Era o plano eterno de Deus que na criação o homem fosse casado com uma mulher. E aqui nós temos o estabelecimento do casamento. Preciso fazer uma aplicação evidente nesse texto, que não é o Estado que diz o que é casamento. Não são as leis humanas que dizem o que é casamento. É Deus que diz o que é casamento. E como um casamento funciona, porque isso é anterior a qualquer legislação humana em qualquer sociedade. Deus diz que o casamento é realizado por um homem e uma mulher. Qualquer outro tipo de junção, de relação afetiva, amorosa, que não seja este padrão heterossexual estabelecido em Gênesis,
é contra o que Deus diz nas Escrituras. E não ache que isso é uma afirmação intolerante ou uma afirmação radical, porque se nós olharmos o outro lado, as outras afirmações, quais são essas afirmações? Afirmações, por exemplo, como de Karl Marx e Engels, que diziam que o casamento e a família são instrumentos de opressão social e eles precisam ser destruídos, porque eles entronizam uma espécie de monarquia social. Então isso precisa ser completamente devastado. Esse modelo clássico de casamento precisa ser destruído. Ou o que dizer daqueles outros que começam a investir, vez por outra, em projetos de lei, para que no registro de nascimento não tenha mais o nome do pai e o nome da mãe. Esses termos devem ser abolidos também, porque estabelecem uma espécie de patriarcado arcaico e cristão. Mas são esses os fundamentos que a Escritura nos mostra. É isso que a Escritura nos aponta. É essa estrutura que a Escritura nos dá. Deus criou um homem para casar-se com uma mulher para casar-se com um homem. A Bíblia diz que não é bom que ele estivesse sozinho. Ele precisava de uma auxiliadora. Far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja idônea. Interessante que a palavra auxiliadora aqui, ou ajudadora, é uma palavra que é usada no hebraico também para Deus, como ajudador do seu povo. A esposa é fundamental, a mulher é fundamental na vida de uma família. Ela é crucial na vida de uma família, na ordenação da casa, na organização da casa, na vida do marido, na vida dos filhos. Ela é fundamental para isso. Deus a criou para isso e lhe deu uma missão. Assim, então, irmãs que são casadas ou viúvas ou que vão se casar, a missão que Deus deu às mulheres dentro da família é que elas sejam ajudadoras do seu marido, assim como Deus é ajudador do seu povo. Esta era a missão de Eva, esta é a missão das mulheres no nosso tempo. Diz o texto no verso 19 e 20, que Deus, havendo Deus, pois, formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem. E ele deu nome, né? E Deus disse que ele desse o nome. No verso 20, ele deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves do céu, os animais selváticos e tudo que estava ali ao seu redor para que ele nomeasse. E Deus então deu a ele a esposa. Deus viu que ele precisava de uma esposa e colocou essa mulher na sua vida como auxiliadora. E diz uma coisa interessante o texto aqui no versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. Deus não permitiu que Adão visse Eva sendo criada. Isso explica porque mulheres são seres misteriosos. Não é verdade, irmão? Vocês concordam comigo? São seres inescrutáveis. Tirando a brincadeira, Deus não permitiu, Deus envolveu essa união de Adão e Eva em certo véu de mistério. Assim como ninguém viu a criação do mundo, do universo, do cosmos, ninguém viu também a criação da mulher, apenas Deus. Deus então tira a mulher de Adão. Por isso que essa relação do homem e da mulher é uma relação complementar. E Deus tira os filhos do homem e da mulher também. Adão vem de Deus, Eva vem de Adão, e os filhos vêm de Adão e Eva. Segue-se nesta sequência para que Deus seja glorificado como a maior autoridade criadora desta instituição chamada família. Não desista da sua família. Sua família não está numa condição de inocência como Adão e Eva estavam aqui, não é? Nossos corações são corações pecaminosos. O seu marido é um ser pecador. Irmã, muito pecador.
Muito mesmo. A sua esposa também é uma pecadora, meu irmão. Ela não é perfeita, mas Deus juntou vocês. Água e vinho, muitas vezes. Juntou os dois. Deus uniu os dois. E a Escritura diz que o que Deus uniu, o homem não separe. O que nos traz esperança nesse texto em relação à família é que Deus está com ela, irmãos. Deus está com ela. Se nós estivéssemos sozinhos, seria muito difícil. Mas Deus está conosco. Deus está no nosso casamento, na nossa família. Importa entendermos que qual é a função aqui, e o foco aqui está em Eva, né? Nesse momento. O foco aqui está na mulher nesse momento. Eu preciso dizer aos meus irmãos e às minhas irmãs, especialmente nesta manhã, como cristãos, nós não precisamos do feminismo, certo? Nós precisamos do cristianismo. Porque o cristianismo valoriza, a Bíblia valoriza a figura da mulher. Ela é tirada de Adão, modelada por Deus, e então entregue a ele. Veja o verso 22. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e trouxe a Adão. Quando Adão viu Eva, e ele disse: esta, afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Esse é o deslumbramento de Adão. Aqui nós temos o encontro das almas de Adão e Eva. Assim como Deus, em maior proporção, se regozijou, se satisfez quando criou as coisas e disse: isso é muito bom. Quando Adão viu Eva, sentiu mais ou menos isso. Isto é muito bom. Ela me completa. Ela é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Esta é a mulher que veio de mim. Você é incompleto sem a sua esposa, meu irmão. A senhora é incompleta sem o seu marido. Ele é o outro pedaço. Ela é o outro pedaço. Que devem estar unidos e não separados. O que muitas vezes pode nos separar, como casais hoje, olhando para esse texto. Quando nós não temos o mesmo propósito em Deus. Quando nós não entendemos que a maior missão do casamento é a glória de Deus. Quando nós não entendemos que o maior desafio do casamento é sermos mais parecidos com Jesus. É buscarmos mais essa semelhança com Jesus. Quanto mais distante de Deus, mais distante do outro você estará. Quanto mais, como cristãos, desconectado da vida com Deus, você estará desconectado do seu cônjuge. Você estará apartado, separado do seu cônjuge. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que aqueles que estão no pecado estão destituídos da glória de Deus. Eles estão separados. O pecado separa-nos de Deus. A Bíblia vai nos dizer, Paulo vai nos dizer em Colossenses, quando nós somos salvos, nós somos reconciliados com Deus e somos reconciliados com os outros. Em Efésios, Paulo vai dizer que, por causa de Cristo, do Evangelho, os judeus e gentios foram reconciliados. O muro que separava, a parede, foi destruída. Então, para que haja união de pessoas, comunhão de pessoas, é preciso que haja comunhão com Deus. O que salva casamento não é pastor. O que salva casamento não é terapia de casal. Terapia de casal não salva casamento. O que salva casamento não é encontro de casais com Cristo. O que salva casamento é Jesus reinando nos corações. Não são eventos. Não é uma viagem que vai salvar o seu casamento. Não é um jantar do Dia dos Namorados que vai salvar o seu casamento.
Não são presentes que vão salvar o casamento. O que vai fazer com que o casamento seja uma verdadeira bênção são corações moldados pelo Evangelho da graça de Deus. Corações redimidos e que vivem como perdoados por Deus. Se a nossa relação com Deus é afetada, o nosso casamento também é afetado. O que nós temos na nossa cultura é um trabalho forte em termos de psicologia comportamental para fazer com que as pessoas melhorem a sua convivência com o outro. Mas um casamento abençoado não é uma convivência melhorada. Você entende isso? É possível você ter uma boa convivência e o casamento ser um verdadeiro fracasso. É possível as duas partes cumprirem os seus deveres. Ele sustenta a casa, ele trabalha, coloca comida na mesa, ela cuida da casa, pode trabalhar também, ajudar em casa, eles criam os filhos, pagam a escola, eles fazem o inglês, faz balé, faz judô, faz natação e o casamento ser um fracasso. E o acordo ser, vamos manter essa sociedade até as crianças crescerem, a gente já não... Acabou. Mas por eles, vamos fazer isso? Isso não é um casamento abençoado. Isso não é um casamento bem-sucedido. Nós não fomos chamados, inclusive, para melhorarmos a vida futura dos nossos filhos. Então, a função do nosso casamento é trabalharmos para darmos a cada filho uma casa, um apartamento, um carro, o curso da faculdade pago. O propósito do nosso casamento é esse. Está errado. Está errado. Primeiro que Deus não chamou você para enriquecer seus filhos, não chamou você para dar estabilidade aos seus filhos, embora isso possa ser feito, não é pecaminoso. Mas isso não é o fundamento. O fundamento de um casamento abençoado é Deus. É Cristo, no trono, no casamento. Cristo está no trono, no seu casamento. Meu irmão, você é um servo de Deus que está disposto a sacrificar-se pela sua esposa, a morrer por ela, mesmo com todos os pecados que ela tem, todos os erros, as falhas que ela tem, as palavras duras que ela lhe diz. Muitas vezes, você está disposto a sofrer e morrer por ela? Deve estar. Porque o maior exemplo para nós é Cristo. A noiva, a esposa de Cristo, conforme nos diz Oséias, né? É trabalhosa. Difícil. O livro de Oséias nos mostra uma esposa adúltera, que trai Yahvé, e que ele persevera em amá-la, em cuidar dela. E nós estamos aqui dando um exemplo extremo, né? Talvez você esteja pensando, meu irmão, mas se Deus tivesse me dado uma mulher mais tranquila, né? Oh, Jesus, eu orei por uma mulher tranquila. Todo mundo pensa que ela é tranquila. Ela fala baixinho, anda devagarinho, assim, dá uma paz assim, virando a cabeça, paz. Oh, Jesus, essa mulher é braba que são. Tem misericórdia de mim, Jesus. Oh, Jesus, quando aqueles irmãos na igreja que olham para mim e dizem assim, rapaz, tua esposa é uma bênção. Eu digo, é? Ou ela foi dada por Deus a você. A Bíblia diz que aquele que acha uma esposa achou um tesouro para si. Ame sua esposa. Irmã, seu marido foi dado por Deus. Ele é o homem que Deus colocou em sua vida. Mas, pastor, ele tem tantos defeitos. Eu sei. Todos têm. Todos têm. Mas se ele fosse mais piedoso, pastor, se ele nos conduzisse mais na Escritura, mas ele não tem orado conosco, pastor, em casa, ele não tem lido a Bíblia conosco em casa, ele não se interessa por coisas espirituais. E o que eu mais peço a Deus é que ele se comprometa mais com Deus, porque a nossa família será mais abençoada. Continue orando por ele, com sabedoria, aconselhando quando for possível.
Mas foi esse o esposo que Deus lhe deu. Ame-o com todas as forças da sua alma. Ame-o. A correspondência do sentimento no casamento cristão tem um fundamento no Evangelho, certo, irmão? No Evangelho. No Evangelho. Repito, no Evangelho. Há muitas pessoas que estão abandonando seus casamentos porque elas estão dizendo assim, mas eu não sou feliz. Eu não sou feliz, eu sou uma pessoa frustrada no meu casamento. Olhemos para o casamento de Jesus da igreja e Yahvé com Israel. Sempre houve frustração. Nos próximos domingos, domingo que vem não, mas o outro, nós vamos observar a queda. E que esta mulher que Deus deu a Adão, que ele disse, esta é a varoa. Quando Adão viu aquela mulher na frente dele, ele disse, menino, eita, glória a Deus. Oh, Jesus. Obrigado, Senhor. Jesus não, né? Porque ele não tinha essa compreensão, mas glória a Deus. Mas na queda, ele disse a Deus, foi ela. O Senhor me deu. O Senhor que quis me dar. Eu pedi? Eu não pedi. Eu não pedi. Eu não pedi. Aí o Senhor dá, e acontece, aí a culpa agora sobra para mim. Veja como o sentimento muda, né? A depender das circunstâncias. A gente tem que ter cuidado com isso, viu, irmãos? E quando nós nos casamos, não são os sentimentos que nos acompanham nas circunstâncias que regem o nosso casamento. Porque vai ter dia que você vai odiar essa criatura. Vai ter dia que você vai dizer, ô Jesus, tem jeito não, Jesus. Prepara e leva, Senhor. Leva, Senhor, porque eu fico em paz. Eu vou chorar de alegria no velório. O povo vai me abraçar e dizer assim, ô, minha irmã, que coisa tão triste, né? E eu vou me calar dizendo assim, glória a Jesus, Deus levou esse homem para longe de mim. Mas no outro dia, a alegria vai ser imensa. No outro dia, se aquele marido adoecer, precisar ser hospitalizado, sofrer um acidente, a irmã vai orar dizendo, Senhor, não leve ele não. Não é assim, irmãos? Não leve ele não. O Senhor sabe como ele é importante para a nossa família, como ele é um pilar na nossa família. E a ida dele vai ser um caos para nós aqui. Então, não são os nossos sentimentos que devem definir o que é o nosso casamento, as nossas inclinações momentâneas, o que é o nosso casamento. A gente tem que entender que o que deve dirigir é a palavra de Deus. Então, eu olho para a palavra de Deus, eu só tenho um caminho para mim, para o meu casamento, estar casado o resto da minha vida, até que a morte nos separe. Porque foi assim que as Escrituras me ensinaram, a depender das circunstâncias. A Bíblia vai dizer que há tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Mas a Escritura me diz que mesmo com o tempo de afastamento, nós devemos continuar unidos em Cristo, servindo a Cristo, olhando para Cristo. Mas quando eu tomo para mim ofensas, quando eu não quero perdoar, quando eu não quero continuar, quando eu quero instalar uma verdadeira confusão para que a coisa se desmonte, então eu não estou desejando a vontade de Cristo. Que não seja assim conosco, que não seja assim com nos nossos casamentos. Nos versículos finais, o verso 24, eu preciso fazer uma aplicação aqui, antes de terminar. Por isso, deixará o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Essa união de carne aqui, né? Não é uma união apenas de carne, mas não é uma união apenas de corpos, mas uma união de almas.
É uma aliança, é um entrelaçamento. São almas despidas uma diante da outra, conhecendo profundamente a outra, abrindo-se para a outra. É uma nova vida, é uma nova família que está nascendo. Por isso que o texto recomenda: deixe pai e mãe e una-se à sua mulher. A ideia de deixar aqui não é abandonar os pais, a ideia não é essa. A ideia é que uma nova família está se formando, está começando, e os pais não devem intervir nisso. Os pais não devem ser árbitros nisso. Porque esta nova família, este novo casal, deve caminhar agora sendo guiados por Cristo, pelo Evangelho. Então, o que é que acontece muitas vezes em muitos lares? Discutimos, discordamos de algo aqui. Mamãe, a senhora não sabe o que ela fez comigo hoje. Papai, o senhor não sabe o que ele fez comigo hoje. Ele disse isso, isso e isso. Ele disse que meu cabelo parecia o cabelo de uma vassoura. Eu estou chateada. Estou indo para aí. Estou levando minhas coisas. O que é que papai faz? Tira a roupa da bolsa, filho, e bota no guarda-roupa de volta. Você precisa conversar e assim, assim. Nós estamos falando não estamos falando de assuntos extremos, né? Estamos falando do que acontece na maioria dos casos. Na maioria dos casos. O que muitas vezes tem separado casais, a falta de... Eu vou fazer algumas aplicações que não são absolutas, né? Existem muitas outras. Mas a falta, por exemplo, de uma estabilidade financeira tem feito com que o casal ou um dos cônjuges tragam os familiares para dentro da casa, para legislar a lei. Então, não estou falando de uma crise, não estou falando de desemprego, não estou falando disso. Eu estou falando de um costume. Já casou com os pais sustentando, já casou com os pais mantendo, e os pais dizendo. Vai visitar a casa da mãe, sempre sai com 4 sacolas na mão. Vou pegar só uma coisinha aqui, mãe, vou levar para lá. Isso aqui é o quê? Doce de goiaba, é? Vou levar. Isso aqui é o quê? Bolacha, vou levar também. Nunca mal comi uma bolacha. Isso aqui tem feijão aí, mãe? Feijão verde, só comprou feijão verde? Comprei. Vou levar também um pacotinho aqui. E a mãe leva, meu filho, vá, meu filho, leve. Leve, 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 leve. Leve. Casou, sustente. Sustente. Se o dinheiro só dá para comer feijão macaça com tomate, coma feijão macaça com tomate. Deve ser minimal, feijão macaça com tomate. Coma isso. E trabalhe para que tenha mais, para que seja mais abastado. Mas esse cordão umbilical precisa ser cortado. Os problemas precisam ser resolvidos lá, em casa, entre os dois, em oração. A última coisa que um casal em crise faz é orar junto. A última coisa. E eu sei que isso é um sacrifício terrível, porque eu já recomendei isso várias vezes para muitos casais. Vocês vão orar juntos, segurando um na mão do outro e orando pela vida do outro. Eita, coisa difícil. De dizer assim, Senhor, obrigado pelo marido que tu me deste. Né? Seu camarada disse, meu irmão, não fique não assim com raiva da sua esposa, não. Foi Deus que lhe deu. Ele disse, Deus não. Deus não dá essas coisas assim a pessoa. Deus dá o que é bom, pastor. Deus lhe deu. É difícil orarmos juntos. Eu vou fazer uma pergunta constrangedora, não quero que você levante a mão. Mas qual foi a última vez que você orou junto com o seu cônjuge? Qual foi a última vez que você orou junto com sua família, seus filhos? Qual foi a última vez que você olhou para o seu cônjuge, marido ou esposa, e disse assim, você quer que eu ore por você agora? Eu quero orar por você. Porque isso não é feito. Porque nós somos pecadores. A Bíblia vai nos dizer aqui que Eva era a perfeita companhia de Adão. Certo?
Aplicação básica. Homem casado não tem amiga. Certo, irmãos? Sua amiga é sua esposa. 40 minutos com uma amiga no telefone ou no WhatsApp. Uma amiga, trabalho aqui, uma amiga. E ele ainda fica falando da amiga para a esposa. Aí quando a esposa está naquele dia enfesada, que ela se invoca, diz, ó, exclui aí essa amiga aí. Ah, você é muito ciumenta, você é controladora. Eu estou sufocado com você. Sufocado. Ô, meu irmão, a irmã também é do mesmo jeito, viu? Temos pessoas que trabalham conosco, estudam, normal. Mas você está em casa, meia hora conversando com um amigo, irmão. Um amigo, não dá, né? Seu melhor amigo é seu esposo, sua melhor amiga é sua esposa. Se não tem sido, busque a Cristo. Às vezes os crentes ficam procurando fórmula mágica. O que é que eu faço, pastor? O que é que eu faço? Aí ele pensa que tem que pular fogueira, ele pensa que ele tem que mergulhar num rio 7 vezes. Ele quer uma coisa mirabolante, assim. Quando você vai para a Escritura e diz assim, obediência e oração, perseverança. Não é só isso, mas não, isso eu estou fazendo. Então continue até surtir efeito. Continue até surtir efeito. Regue até que cresça. Nutra até que dê fruto. Porque a bênção de Deus estará ali. O texto termina dizendo que eles estavam despidos, um diante do outro. Aquilo fala da profunda intimidade de Adão e Eva, que é rompido com o pecado. Nós vamos nos lembrar que o texto volta a isso, quando diz que eles se envergonhavam e eles fizeram roupas para si. Então, ali não está falando apenas dos corpos nus. Está falando da intimidade do homem e da sua esposa que foi quebrado. Quebrada. Quebrada pelo quê? Pelo pecado. O pecado quebra a comunhão de um casal. O pecado rompe a comunhão de um casal. Que Deus tenha misericórdia de nós, dos nossos casamentos. Lute pelo seu casamento, mas por meio do evangelho. Sua família é uma bênção. Seu casamento é uma bênção. O diabo pode dizer o contrário, a sociedade também. Mas o que Deus uniu, não separe o homem. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos nessa manhã pelo texto, pelo ensino aqui contido. Ajuda-nos a sermos fiéis nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, nas nossas ações, no cumprimento de nossas responsabilidades, porque sabemos que quando falhamos nisso, há um desencadear de problemas no nosso casamento, nos nossos casamentos. Ajuda-nos a sermos homens piedosos, fortes, fiéis, que buscam ao Senhor. Ajuda, Senhor, as irmãs a serem mulheres sábias, nutridoras de um ambiente saudável dentro da casa, pacificadoras, mestras do bem. E amem seus maridos, seus filhos, com toda a força do seu coração. Que estejam sujeitas à direção do Espírito Santo e ao amadurecimento do fruto do Espírito em seus corações como esposas. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor e Salvador